E eu sei que é um tema que muitas vezes a gente não sabe como agir. Então, nós temos percebido às vezes algumas crianças nas nossas células, nos nossos cultos, que têm um comportamento diferente, que têm uma dificuldade maior de ficar quietinho, de prestar atenção ou de entender o conteúdo, e muitas vezes isso pode apontar para alguma característica, né, para alguma condição diferenciada daquela criança. Então, muitas vezes a gente não sabe como chegar na família e perguntar, como abordar esse tema, como colocar isso para os pais. Então, vamos aprender isso hoje. Amém? Então, eu vou chamar a Tati aqui, para ela já ir entrando, para a gente não perder tempo, né? Tem que aproveitar ao máximo. Vamos ver se eu consigo convidar aqui. Vamos lá. Oi, Isa! Isabelinha! Saudades, meu amor! Oi, Tati! Olá, Deu certo! boa Uhul! noite. Conseguimos! Oiê, tudo bem? Oi! Seja bem-vinda! Obrigada, obrigada. Parece que é algo assim que a gente nunca imaginou, né, Tati? Tá vivendo assim. De fato, a gente nunca imaginou, né? É algo que eu falei, meu Deus do céu. Ai, o Senhor é bom, mas olha, eu vou te falar, tô aqui tremendo na base, porque é uma responsabilidade muito grande, mas também, assim, o coração tá a mil, porque é algo que faz parte do sonho de Deus, né? Então, É uma mistura de sentimentos, né? Então, para quem não muito. conhece, eu vou apresentar a Tati. Nós nos conhecemos aí há uns 4 anos atrás? 5? Sim, Não, foi em 2018. 2018. é. E quando eu fui da Videira Moca para a Videira Tatuapé. E aí lá, ela foi uma das primeiras a me receber. E quando nós nos conhecemos, algo aconteceu ali, né? E eu falei, nossa, tem algo diferente. Deus nos conectou logo de cara, teve alguma coisa que aconteceu ali e nós caminhamos, e realmente nós caminhamos juntas no mesmo discipulado e tivemos um tempo muito precioso. E foram, acho que 3 anos, né? Mais ou menos 2 a 3 anos. E aí eu vim para Bauru. Então nós nos separamos. Porém, eu estando aqui e ela estando lá, o Senhor nos despertou. Nos despertou para espalhar a inclusão. E nós temos, desde então, nós temos compartilhado dos sonhos, daquilo que Deus tem colocado, daquilo que Deus tem feito. E nós temos ficado muito impressionadas como o Senhor tem complementado, tem nos alinhado de uma forma que a gente vê que é Ele mesmo levantando, né? Que é o Senhor fazendo, não tem nada a ver com a Só gente. ele, né? E o fato, às vezes vocês podem falar assim, mas a Tati, ela é uma mãe atípica, ela vive isso todo dia na casa dela, então gente, não é porque assim, não é, pelo contrário, inclusive, eu acho que a demanda que ela tem diária em casa até dificultaria ela estudar e ela realmente engajar num projeto, né, como esse. Mas o Senhor a chamou. O Senhor falou assim: não, não é só ser mãe, não é só estar, mas é ir além, né? É despertar pessoas, é treinar pessoas, é realmente levar outras pessoas a viver realmente a inclusão de verdade. E eu sempre admirei, porque no tempo que nós caminhamos juntas, eles nunca deixaram de fazer nada, nunca se limitaram a fazer nada por conta de alguma dificuldade, né, que o Heitor pudesse ter, por conta de qualquer situação. A gente ia sair para comer, ia todo mundo. A gente ia para escola, ia todo mundo. A gente ia para o louvor, e sai do louvor, ia todo mundo. E não tem o porquê deixar a criança em casa, deixar a criança de fora da igreja, das reuniões, né? Então isso foi sempre muito admirável. E o Senhor tem ensinado, tem dado estratégias. E agora é a hora de ensinar outras pessoas, né, Tati? É isso. Então, é isso. Então, assim, só para vocês saberem, foi assim que nós nos conhecemos, estamos juntas, engajadas, que o Senhor tem nos unido e eu creio que o Senhor tem mais aí para nós. Agora eu vou deixar ela terminar, ela se apresentar, contar o testemunho dela e, e nos abençoar aí, em nome de Jesus. Amém. É, acho que muitos dos que estão aqui, né, participando da live, conhecem a minha família atípica, né? Não tem como, né? Porque
Eu sou casada com o Felipe e sou mãe de 4 filhos, né? Eu tava vendo hoje, inclusive, o Batom e Bate-Papo da pastora Márcia do sábado, né? Que falava que um filho é ótimo, 4 são maravilhosos. Eu falei, eu tô dentro do padrão, porque eu tenho 4, né? Então, eu tô no padrão. Então, eu sou apaixonada pela minha maternidade, né? Abracei com tudo a missão que o Senhor me deu. E hoje, mais do que nunca, diante daquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, diante dos desafios que nós enfrentamos muitas vezes, né? Dentro da nossa família atípica, eu tenho visto que a melhor escolha que eu fiz na minha vida foi me dedicar à minha maternidade, né? Foi abraçar essa missão e mergulhar de cabeça com tudo aquilo que o Senhor, né, tem me dado, com todas as experiências, sejam elas boas, sejam elas difíceis, porque as difíceis elas vêm e vêm com força total, ainda mais uma maternidade atípica. Mas eu sou muito grata ao Senhor pelo meu quarteto fantástico. E é isso. Ai, não tem como não amar, não tem como não amar essa família. E hoje a Tati é discipuladora, né? O Felipe está aí avançando, crescendo, ela e o Felipe estão aí crescendo na liderança, na rede, a rede toda está aqui em peso, glória a Deus. Aleluia! E, e a Tati também já realizou treinamento lá no Tatuapé, da equipe, né? Para a equipe aprender a incluir, aprender a praticar. Então, glória a Deus, temos muito, muito aí para aprender. E eu vou começar então com a primeira pergunta, inclusive é uma pergunta que me fizeram hoje no Instagram. O que significa uma família típica? O que é uma família típica? Olha, uma família atípica é uma família considerada fora daquilo que é o padrão, vamos dizer assim. E geralmente essa palavra atípico está conectado quando um ou mais membros da família tem algum tipo de condição, algum tipo de transtorno, síndrome, deficiência física. Então, toda a família passa a fazer parte desse processo, porque se você tem uma pessoa dentro da sua casa que necessita de algum cuidado específico, a família toda entra como parte disso. Então, é algo que eu amo dizer, que nós somos uma família atípica, porque é algo que acolhe, né, o nosso Heitor como um todo, né? Então, é isso. A família toda precisa se adaptar, né, a essa condição. Então, é isso que faz vocês saírem do padrão, Sim. considerado padrão, na Para você verdade, ter né? ideia, assim, falando especificamente da nossa família, quando o meu filho Gustavo, né? Hoje ele está com 13 anos. Quando ele era criança, ele tinha alguns comportamentos diferenciados, mas na época eu, ainda na minha imaturidade, muito nova, e às vezes até um pouco cabeça dura com algumas coisas, eu identificava que ele tinha alguns comportamentos que eram diferenciados, disruptivos muitas vezes, mas eu não tinha aquele insight de eu preciso ir buscar uma ajuda, não tinha, né, isso. Mas desde que o Gustavo, né, que é o meu adolescente, era pequeno, nós já éramos uma família típica e nós Nem sabia. nem sabíamos, né? E por quê? Porque hoje o Gustavo ele está num processo ainda por fechar o diagnóstico, né? Ele não tem ainda um laudo conclusivo, ele está no processo de fechar o diagnóstico ainda, estamos ainda, né, buscando os profissionais específicos para ele, mas ele tem todas as características de um TDAH. E desde pequeno ele já apresentava isso. Então, desde que ele era pequenininho, eu tinha problemas na escola. Então, eu precisei mudar ele de escola por conta de coisas que aconteceram na escola e porque não souberam como lidar com ele. Uma criança de 5, 6 anos. Situações bem delicadas que aconteciam. E eu, como mãe, fervia. E qual que era a minha reação junto com o meu esposo? Vamos tirar da escola, vamos buscar um outro lugar. Mas não tivemos esse insight de vamos buscar uma ajuda profissional para conseguir compreender de fato, né, o que está acontecendo com o nosso filho. Só que a gente também costuma dizer que o Gustavo ele foi para nós um teste que com ele nós aprendemos a não ter reputação. Porque ele sempre foi muito livre, literalmente livre. Então, aonde nós estávamos, ele era ele. Então, por não ter filtro social, às vezes ele soltava alguns comentários que se nós não fôssemos livres também junto com ele, a gente ia viver preso dentro de casa.
E muitas vezes era isso que passava pela minha cabeça, sabe? Aquela acusação, aquele negócio. Porque eu sempre ficava pensando, poxa vida, a gente vai sair com o Gustavo, já sabe que ele não vai parar quieto um segundo, ele vai ficar falando, ele, assim, interrompia as conversas, de repente interrompia, e ele falava, Gustavo, a gente tá conversando agora. Ah, tá bom, só um minutinho, continuava falando. E era assim, e pra ele tava tudo bem. E até que eu compreendesse que isso fazia parte de um quadro que ele tinha, de um transtorno, foi muito desgastante. Mas na época nós já éramos uma família atípica e tínhamos que lidar com isso sem saber. Quando o Heitor nasceu, e por volta dos 8 meses eu comecei a desconfiar por conta de que eu observei os marcos do desenvolvimento do Heitor. E eu comecei a observar que existia algo diferente. Então ele teve pequenos atrasos. Eram pequenos, mas eu sempre observei, eu sempre fui muito observadora. Pequenos atrasos para sentar, para engatinhar. Então, nós temos a Alcione, eu não sei se ela está aqui na live, nós temos diferença de 1 mês de nascimento da Sara para o Heitor. A Sara é 1 mês mais nova. Então, eu observava que quando a Alcione vinha em casa, a Sara já tinha firmeza no tronco dela para sentar. Ela já tinha, né, assim, aos sons, ela já virava a cabecinha, ela olhava, coisas que o Heitor não fazia. Então, essas coisas foram me chamando a atenção. E aí eu comecei a buscar conhecimento. Porque em determinado momento fui falar com um pediatra e ele falou que eu era ansiosa. Falou para mim, não, mãe, você é muito ansiosa, cada criança tem o seu tempo. Mas dentro de mim existia algo específico que já. Por quê? Porque eu já tinha experiência com o Gustavo também. E aí parece que eu já tinha, sabe, me ligado e falado, não vou passar por isso 2 vezes. E foi aonde eu comecei a buscar. Conversei com meu marido, falei, olha, comecei a pesquisar, comecei a buscar a Mayra Gaiato, que é uma profissional assim, que eu super admiro, e tudo aquilo que ela, que eu busquei de conhecimento dentro do que ela falava, dentro de curso, batia muito com o Heitor. E aí eu fui atrás de um profissional, de uma neuro. A primeira profissional que eu passei, eu falei, não, não gostei. Vamos procurar o melhor. Eu passei com uma fono, que era uma amiga minha também. Inicialmente ele foi diagnosticado com apraxia da fala. E começou a nossa busca até ter um laudo fechado. Então, hoje, nós somos uma família atípica, porque nós temos o Gustavo, né? Ainda por fechar um laudo que se encaixa totalmente dentro de um TDAH, e o Heitor com laudo fechado de transtorno do espectro autista. Então, ouvindo tudo isso, a gente pode ressaltar a importância do instinto da mãe, né? Porque Sim. a mãe, né, às vezes até o pai, ele percebe que tem algo diferente, né? É uma sensação, é uma percepção. Assim, meu filho tem. E aí, às vezes, a gente precisa seguir essa intuição e buscar esse conhecimento, essa ajuda. Porque quantas famílias estão até hoje igual você estava, sem saber, e às vezes enfrentando tantas lutas, às vezes recebendo diagnósticos de ansiedade, de hiperatividade, outras coisas, porque não tem um conhecimento, não tem conscientização, não vai atrás, ou não conseguiu encontrar um profissional especializado para dar um diagnóstico, para fazer o laudo corretamente, porque isso também conta, né, Tati? Às Muito. vezes o profissional ele não tem experiência e ele fala, não é nada. Ah, isso daí não é nada, vai passar, e não sei o quê, e não aprofunda, né? São muitas as barreiras que a gente encontra, muitas. Por isso que é tão importante, por isso que a gente tem tido no nosso coração, né? De fazer as lives, de escrever, de ajudar a levar informação, né? Informação e experiência para que mais famílias possam identificar e perceber. Porque a criança, quanto mais tempo ela perde sem intervenção, sem tratamento, sem saber, mais ela vai demorar para se desenvolver. Ela nunca vai atingir o potencial máximo dela, né? Porque ela precisa disso, ela precisa desse cuidado, dessa atenção, né? Sim. E aí, eu tava lendo, né, nos meus estudos, e eu encontrei a informação de que a Assembleia Geral da ONU definiu o termo pessoa com deficiência. Né? Sim. Então, é definido como lei, como um termo aí geral, essa Assembleia Geral da ONU, de que nós precisamos nos referir a pessoas com deficiências, tanto visíveis quanto invisíveis, como uma pessoa com deficiência, né? Que é o famoso PCD aí, que hoje todo mundo fala muito, né? Porém, conforme nós estávamos conversando, para a família, uma coisa é aquilo que é tido como uma lei, como algo geral.
Mas para a família, como que a família se sente? A família ela pode se sentir ofendida com esse termo, ou ela prefere algum outro termo? Então, você como mãe, como família, como alguém que vive isso no dia a dia, quando alguém se refere ao seu filho, como você prefere? Qual termo, né, é melhor para a gente utilizar para não correr o risco de ofender, de magoar, ou da pessoa se sentir, né, inferiorizada, enfim, ou até mesmo um preconceito, né? Sim. É, como você disse, o termo correto, né? Dentro daquilo que é reconhecido, é PCD, que é pessoa com deficiência, né? Desde 2008 esse termo ele é utilizado aqui no Brasil, né? Mas o que que acontece? O TDAH, que é o transtorno que o meu filho mais velho tem, ele não se encaixa dentro de um PCD. Ainda não. Existe um projeto de lei que ainda está em trâmite, mas que ainda não se encaixa dentro de um PCD. Mas que ele também, Uhum. através do transtorno, ele tem diversas disfunções que trazem para a vida dele, né? Ele tem uma defasagem na questão da atenção. Então, tem muitas coisas que requerem, de fato, um cuidado específico com ele e um trabalhar. Então, de qualquer forma, ele é uma criança atípica, mesmo não se encaixando dentro de um PCD. No caso do Heitor, que é o autismo é reconhecido e ele está dentro do rol, né, das deficiências invisíveis, né, das Uhum. deficiências ocultas. Então, ele se encaixa como um PCD. Mas é uma responsabilidade falar, na verdade, assim, eu não posso falar por todas as famílias, né? Eu posso falar por mim, pela minha família, e desde que nós conversamos, eu comecei a conversar com uma família aqui, outra família ali, para poder sondar e ouvir, né, o que as famílias próximas que eu conheço, que tem alguma criança com uma necessidade específica, pensam. E a questão principal é que o meu filho, falando especificamente do Heitor, ele é um PCD, que é uma pessoa com deficiência. Mas eu não posso referir a mim como uma mãe PCD, ou eu não posso referir a nossa família como uma família PCD, porque isso faz parte da vida dele. Mas quando eu me refiro a um filho atípico, a uma criança atípica, toda a família se torna atípica, porque a adaptação ela é como um todo. Então, eu posso dizer para você que, para mim, Tatiane, e para nossa família, o termo atípico, ele deve ser, dentro da vida da igreja, o termo que nós devemos usar. Por que eu digo isso para você? Porque a igreja, ela é a nossa família. Deve ser a nossa Uhum. família. Então, dentro da minha casa, eu não chamo meu filho de pessoa com deficiência. Eu não chamo ele de PCD. Dentro da minha casa é o Heitor, que nem a Alice fala. Dentro da minha casa é o Gugu, é o Gustavo. E dentro da nossa casa, quando nós nos referimos ao transtorno que eles têm, nós utilizamos o termo atípico. Porque nós estamos incluídos dentro disso com ele. Então, se para o meu filho doer, para mim vai doer. Se para o meu filho alegrar, para mim também vai alegrar. E em todo o tempo eu estou junto com ele. E tudo aquilo que os meus filhos passam, nós estamos juntos com eles. Então a nossa família teve que passar por diversas adaptações dentro da nossa casa para conseguir incluir os nossos filhos como eles precisam ser incluídos. Nós precisamos aprender como lidar com o todo. Nós precisamos aprender a ser uma família num padrão diferente daquilo que a gente já estava acostumado a ser, daquilo que de repente havia desenhado na nossa cabeça que deveria ser. Então, eu entendo e ouvindo algumas outras famílias que utilizar o atípico é algo que é acolhedor, porque na verdade a forma como o Heitor e o Gustavo vivenciam o mundo é uma forma diferenciada e é atípico e tudo bem ser atípico. Eu posso vivenciar esse mundo junto com eles. O meu E marido. o atípico, ele se encaixa também em deficiências como visual, auditiva, cadeirante ou só nas deficiências invisíveis? Na verdade, o termo atípico, ele é mais utilizado para os transtornos, condições e síndromes. Mas nada impede de nós, como família, dentro da vida da igreja, utilizarmos o termo atípico. Por quê? Porque todas as pessoas que elas têm algum tipo de condição ou deficiência física, elas necessitam de que nós, na verdade, adaptemos a forma como nós vamos incluí-la. Então, é algo atípico. A igreja se torna uma igreja atípica.
para Sim, poder trazer a inclusão de fato e de verdade, entende? Então, eu entendo que esse termo ele é muito mais acolhedor, porque todos nós podemos nos encaixar e falar, nós somos uma igreja atípica, porque faz parte da nossa família. Então, se o meu filho é atípico, eu me torno atípico também. Consegue entender? entendi. Glória a Deus. É bem isso, né? Da mesma forma que você falou que a sua família se tornou atípica, porque vocês precisaram se adaptar a essa realidade e estar junto, né, com a mesma forma a igreja. A Sim. igreja, para ela incluir essas crianças, ela também vai ter que ser uma igreja atípica. Ela também vai se adaptar, também vai aprender a lidar e também vai entrar na mesma nomenclatura, vamos dizer assim, né? Exatamente. Seremos Mas todos. esse termo PCD é um termo que nós devemos de fato utilizar. Então, sempre. Não está errado, né? Não, ele é um termo que nós devemos utilizar. Então, por exemplo, para que os direitos do meu filho eles sejam colocados em vigor, eu preciso utilizar isso. Né? Então, por quê? Porque ele é uma pessoa com deficiência. Só que a deficiência é parte de quem ele é, não é um todo de quem ele é, entende? Então, eu prefiro me Uhum. referir ao meu filho como uma criança atípica, porque ele vivencia o mundo de uma forma diferente. Amém. Vamos para a próxima. Como que a liderança deve abordar os pais? A gente sabe que muitos pais, às vezes, chegam. Nós estamos lá no Domingo Kids, estamos na célula, e a gente percebe que a criança tem alguma dificuldade de se relacionar. Às vezes ela não é verbal, ou às vezes ela é muito hiperativa, ela não faz contato visual. Nós identificamos algumas características na criança. Porém, os pais nunca comentaram nada, se ela é uma criança atípica ou não, enfim, nunca comentaram nada. E como que a liderança pode abordar esses pais, essa família, de uma forma que não ofenda, de uma forma que. Como que nós possamos falar assim, ó, aconteceu uma crise, a criança teve uma crise lá na sala, e nós conseguimos identificar que aquilo não é uma birra, não é uma crise mesmo sensorial, vamos dizer assim. E os pais não sabem, não têm informação, nunca foram atrás e não sabem, acham que é birra, acham que é comportamento ruim, que é falta de educação, e acabam até punindo as crianças em casa, batendo, né, castigando, enfim. E nós, como líderes, como que a gente aborda isso, né? De que forma que a gente chega para perguntar ou para comentar sobre isso com os pais? Qual a melhor maneira de fazer isso? Olha, pastora, na maioria das vezes, e até utilizando o meu próprio exemplo com o Gustavo, né, da nossa família com o Gustavo, existem algumas coisas que estão por trás desse processo, ou da família não compartilhar, ou da família não ir atrás de buscar um diagnóstico, né? Então, no nosso caso, existia um fundo de negação. Por quê? Porque, por mais que eu visse que existia algo de diferente, existia também o lado da falta de conhecimento, né? Da falta de buscar esse conhecimento, de buscar, como eu fiz com o Heitor, né? O que que acontece? Por que ele é diferente? O que que tem de diferente, né? E ir atrás disso por conta própria. Então, isso pode estar por trás, mas existe o lado da negação também, que é o lado do quê? De que quando você identifica que existe algo diferente, você vai atrás disso, aquilo se torna real. Então, dentro de mim, na época com o Gustavo, eu tinha muito medo de como seria o processo de descobrir que meu filho poderia ter alguma coisa, mesmo sem saber o que seria essa alguma coisa, apesar de eu Uhum. enxergar. Então, muitas vezes, assim, comentários, situações que aconteciam, essas coisas me feriam. Então, às vezes, até o medo do meu filho ser rejeitado, né? Porque essas coisas aconteciam. Ele passou por diversos processos de rejeição dentro da vida da escola, com os amigos. Então, até o medo mesmo de como seria o todo me bloqueava de ir atrás, de buscar isso. Então, são muitas as famílias que passam por isso. Então, essa falta da conscientização. Então, hoje eu estava conversando com uma pessoa que estava falando para mim que ela desconfia que a irmã dela tenha. Mas que em diversos momentos ela já conversou com a mãe e ela já falou: mãe, você precisa buscar um profissional, porque, olha, a forma como a minha irmã age, não, assim, tem alguma coisa diferente, né? Ela tem umas crises de choro que não passam com nada. E, de fato, quando ela estava me falando, você consegue identificar que provavelmente essa criança ela tem uma crise sensorial, de alguma coisa que acontece no meio, no ambiente, que geram crises, porque nada do que eles fazem para.
Só que ela tava me falando, ela falou, Tati, ela falou, mas a minha mãe fala, ah, não, não é nada. Eu falei com fulano e falou que lá na casa dele é assim mesmo, então não é nada. Então, muitas vezes, o que a gente quer ouvir é alguém falar para nós, ah, porque lá na casa de fulano acontece isso também, pra gente falar, ufa, então não é nada. Você entende? Então, É. é esse processo. E aí eu entendo que dentro disso, o que nós como igreja podemos fazer, inicialmente, para que não seja algo invasivo, é a conscientização coletiva. Então, lá na nossa igreja local, nós tivemos 2 treinamentos que eu ministrei, né? Um treinamento numa terça e o outro no sábado. E o legal disso tudo é que, assim, eu tô falando de algo no coletivo. Só que eu também Uhum. trouxe um conhecimento básico dos transtornos. Eu trouxe algo que, na verdade, traz um despertar. E algumas pessoas me procuraram depois dos treinamentos porque identificaram algumas questões nos próprios filhos. E algumas estavam resistindo a familiares, algumas estavam resistindo a professores que estavam falando do comportamento. E vieram me procurar e falaram, Tati, eu identifiquei no meu filho. Pelo menos 3 mães me procuraram e falaram, eu vou buscar um profissional. E mulheres, Uhum. inclusive na vida adulta, que também se identificaram, né, se encaixaram dentro ali das características e falaram, poxa vida, de repente, né, o meu problema e a minha dificuldade de socialização está relacionado a uma condição que eu tenho e eu nem sei. E também me procuraram e falaram, Tati, eu acho que eu vou buscar, né, um conhecimento. Então, essa conscientização coletiva, ela é um primeiro caminho. Um segundo caminho que eu vejo é que nós, como igreja, precisamos ser prontos a ouvir e tardios a falar. Que é o que fala lá em Tiago, né? Tiago 1,19 fala sobre isso. Por quê? Porque toda e qualquer família que tem uma criança, mesmo que ela não tenha um diagnóstico, mas ela é uma criança atípica, essas famílias elas têm diversos tipos de dificuldades. Então, quando nós Uhum. temos um filho típico, então eu tenho filhos típicos e atípicos dentro de casa. Um filho típico, você já tem todas as dificuldades, né? Que a maternidade requer, que a paternidade requer para você lidar com uma criança típica. Com uma criança Sim. atípica, muitas vezes isso é dobrado. Entende? Então, às vezes, tudo que essa família precisa é tão somente que alguém pare e ouça. Então, quando nós nos dispomos a acolher essa família, sem falar, eu não preciso falar que eu estou identificando alguma coisa no filho dela. Eu só preciso acolher, eu só preciso aproximar, eu só preciso ganhar a confiança dessa família. Porque às vezes a necessidade que eles têm é de uma rede de apoio, de alguém que esteja ali com os ouvidos prontos a ouvir. E vai chegar um momento onde o coração vai estar tão conectado que eles vão estar prontos para ouvir a gente falar para eles, entende? Então, isso é muito importante, essa empatia, de nós conseguirmos nos colocar no lugar do outro. Então, às vezes, nós olhamos, nós podemos julgar que a pessoa não tem, assim, não tem nem vontade de saber, não quer nem saber, mas a realidade pode não ser essa. Pode não ser essa. Uhum. Não tem como nós julgarmos pela capa algo que acontece nos bastidores quando nós não estamos. Então, nosso papel como igreja, de fato, é o acolhimento e a empatia. Né? Então, eu até separei aqui um versículo que fala exatamente sobre isso, que Paulo falou, e que eu queria ler, que o apóstolo Paulo aconselhou os cristãos e diz assim, lá em 1 Pedro 3,8. Todos, de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos e humildes. Então, Paulo estava falando, estava aconselhando os cristãos como que nós deveríamos ser uns com os outros. E ele também fala em Romanos 12,15 assim: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Então, às vezes, o que essas famílias precisam é só de um ombro. É só de alguém para chorar junto com elas, a tal ponto de elas pedirem ajuda. E de elas falarem, olha, eu, eu, eu preciso de um socorro, eu não sei nem por onde começar, entende? Então, mostrar que se importa, trazer essa segurança, ser acessível a essas pessoas, tudo isso vai facilitar o processo, entende? E enquanto isso vai acontecendo, em paralelo, o que nós podemos fazer? Você, enquanto você está com a criança dentro da sua salinha, você mesmo pode ir ali observando algumas características e ir anotando. Então, a gente consegue identificar coisas que trazem comportamentos disruptivos dentro de uma criança na sala, algumas coisas que Sim. trazem incômodo, que não traz. Então, nós vamos falar daqui a pouco, né, da ficha de apresentação que você montou, que eu também montei lá. E isso vai trazer para a própria equipe
né, uma bagagem que muitas vezes você não vai precisar de uma informação dos pais que não sabem nem dizer para você qual é a informação, ou que não tem coragem de falar isso para você, porque já foram muito machucados, talvez, em outros lugares que passaram. Porque isso acontece em diversos lugares. E famílias que chegam machucadas e que muitas vezes não querem compartilhar, porque em determinado lugar, talvez, não houve um acolhimento, não houve uma compreensão, pela falta do quê? Da conscientização. Entende? É o que eu tenho falado lá para minha equipe, né? Para nós, não importa um laudo, não importa um diagnóstico, né? Para nós, nós temos que estar, nós estamos lá com as crianças e nós temos que incluí-las, né? Nós temos que perceber a dificuldade delas e trabalhar para incluir. Sim. É lógico que o laudo, o diagnóstico, ele vai nos dar um norte, uma forma talvez de trabalhar mais claramente, mas eu creio que é isso. O tempo é necessário. Não dá para a gente abordar uma família logo de cara e perguntar, não, eu percebi que a sua criança. Não, nunca. Mas nós temos que é isso, é acolher. E enquanto nós estamos lá, dentro da sala, dentro da célula, sem muita informação, a ficha, ela vai nos ajudar, essa ficha que a gente montou para os pais responderem a respeito do comportamento, o que a criança gosta, o que a criança não gosta, o que incomoda ela. Essas informações nos ajudam muito dentro de sala, né, dentro do ministério, porque a gente sabe que crianças atípicas muitas vezes são apegadas a algum objeto afetivo. Então, assim, se a criança entra com um brinquedinho, se ela entra com alguma coisa na mão, é importante às vezes deixar ela com isso, porque aquilo é o que está deixando ela calma. E muitas vezes a criança entra com alguma coisa, a gente já tira, já vem a equipe já tira da mão da criança, né? E aí a criança começa a chorar, desregula, aquela coisa do hiperfoco, né? Pra gente poder ministrar. Então, eu acho que realmente é isso. Nós precisamos agir de acordo com aquilo que a criança está precisando ali naquele momento para receber a palavra, para ser incluída com as outras crianças e não ficar tão preocupada, assim, ai, qual o diagnóstico, qual o laudo, o que ela tem, o que ela não tem, a família tem que falar. Não, isso vai ser um processo natural, né? Exatamente, porque acho que a importância da conscientização da inclusão precisa acontecer no sentido de que nós precisamos nos adaptar para que essa criança ela receba a mensagem, né, do evangelho, assim como todas as outras crianças. Mas se nós tivermos o entendimento de que é isso que eu tô falando, que não é somente a criança que é atípica, nós temos uma família atípica, nós precisamos incluir a família como um todo. Então, se esses pais ainda não estão preparados, né, para falar ou ainda não tiveram esse despertar, cabe a nós acolhê-los até que isso aconteça, juntamente com a criança, né? Isso. A gente sabe que para os pais, muitas vezes, talvez seja até a parte mais difícil, né? Porque a criança em si, muitas vezes, ela não tem essa questão do alguém olhou diferente, ou alguém ficou meio estranho e tal. Mas a família, se ela não for acolhida, ela pode achar que alguém olhou, que alguém fez um comentário, que alguém falou assim, aquele filho que é meio tem o parafuso solto, como tá falando aí por aí, tem algum termo pejorativo de algum membro, né, de alguém que não tem esse entendimento, essa conscientização. Então, por isso que, é isso que você falou, a conscientização, tanto dos membros, de toda a igreja, e das crianças também, para saber acolher a família toda, é essencial, porque, assim, claro, nós não vamos ser dificilmente nós vamos ser uma igreja perfeita que vai sempre acertar. Pode acontecer de muitos momentos nós errarmos, mas eu creio que nós temos que o amor, a empatia, sempre vai acolher e sempre vai acertar, nunca vai errar. Se realmente existe amor e empatia, independente a gente nunca vai agir de alguma forma que vai magoar, que vai constranger, que vai ofender, para que a pessoa se afaste e saia da igreja. E como a gente ouve muitas famílias falarem, na igreja não piso mais, igreja nunca mais. Meu filho não levo mais em igreja. Que é justamente o que dói lá no fundo de ouvir coisas como essa. Porque, na verdade, assim, o que todo pai quer? Todo pai que ama o seu filho, que é envolvido com a sua família, que zela, que cuida, que tá ali, tudo que ele quer é que o seu filho seja incluído, seja onde for. Que o seu filho seja amado, né? Então, você entende que eu estava me lembrando de uma situação de uma mãezinha que na vida da nossa igreja, ela não está mais hoje, né? Ela foi para um outro estado,
Mas o interessante foi que a primeira vez que a minha equipe estava no cultinho e a filha dela chegou na salinha, logo de cara eu percebi que ela tinha algumas estereotipias e que batiam com o Heitor. Eu percebi que tinha algo que era diferenciado. Só que eu também já tinha observado a mãe dela em outros momentos no culto, sempre muito agitada. E muitas vezes o que acontece? A Valentina, ela tinha, de repente, na sala, algumas situações que ela tinha uma crise sensorial, e aí ela gritava, e aí ela tinha todos os comportamentos disruptivos, e aí a equipe levava para a mãe. Por quê? Porque nós ainda estamos num processo de aprender a lidar com isso, né? Para isso que serve as capacitações e treinamentos, essa live que a gente está fazendo, tudo que a gente está tentando conscientizar. E aí, quando foi o dia da minha equipe, que eu observei isso, e aí, o que me chamou a atenção? O olhar daquela mãe. O olhar daquela mãe era um olhar assim, sabe? Que mostrava meio que um desespero, um cansaço, porque nem ela mesma estava sabendo lidar com todo o processo, né? Mas Uhum. aí a filha dela ficou na sala e a líder que estava veio conversar comigo e eu falei para ela, falei, nós vamos tentar incluí-la, porque ela também não verbalizava muito. Eu falei, vamos tentar ver se ela participa do momento de entregar o lanchinho. E aí, não é que ela participou? A líder foi, chamou ela para entregar os lanchinhos, mostrou para ela como fazia e ela foi entregando um por um. Aí o que que eu fiz? Eu filmei esse momento. Foi um insight que o Espírito Santo me deu, porque é, isso, é dessa forma que eu espero que faça com o meu filho. Porque eu sei que vão existir diversas Exatamente. situações na salinha com ele que não vão ser legais e que faz parte do processo dele. Mas tudo que um pai quer, ele quer ouvir as boas novas daquilo que o filho dele está sendo incluído, daquilo que o filho dele está participando. E aí eu filmei aquele momento. E aí, ao final do culto, eu fui lá no fundo, ela sempre ficava no fundo. Eu fui lá no fundo falar com ela. Quando eu cheguei para falar com ela, ela me olhou com o olhar e colocou a mão assim, sabe? Como se eu fosse falar de repente alguma coisa da filha dela, daquilo que a filha dela fez de errado. E eu falei para ela, eu só queria mostrar para você um vídeo. E eu mostrei para ela o vídeo da filha dela participando, sendo incluída. Aquela mãe lacrimejou os olhos, eu me lembro dela naquele dia e agradecendo por nós termos colocado a filha dela por participar. Então, muitas vezes o que os pais precisam é só isso. Às vezes você não precisa chegar e ouvir que o pai fale para você alguma coisa do que tem ou do que não tem. O que o pai precisa é só que você chegue e você mostre, olha, de alguma forma nós estamos trabalhando para que seu filho faça parte do todo. E ele tem potencial como todas as outras crianças, entende? E é isso. Exatamente, é isso. É a empatia, o amor e a sensibilidade no espírito, né? Que o Espírito Santo sempre nos conduz da melhor forma para incluir. A dona Nós tá temos vivido falando aí, ó. uma. Quem? A dona Tânia falou verdade, Tasha. A minha amiga é grata, eu lembro desse dia. É isso. Glória a Deus. E no caso, agora, esse é o caso das famílias que não sabem ou nunca foram atrás, mas também tem aquelas famílias que já chegam falando, olha, meu filho ele tem TEA, ele tem TDAH, meu filho tem um diagnóstico, tem um laudo, e muitas vezes elas têm receio, que nem aconteceu também já com a gente, da mãe falar assim, no encontro Kids que nós fizemos, a mãe fala assim, meu filho ele tem autismo e eu tenho medo de deixar ele sozinho. Eu não sei como que vai ser. E elas têm o receio de não saber lidar, de machucarem ele e tal. Mas por fim conseguimos conversar com ela, ela deixou e ele recebeu muito. Ai, que Ficou lindo. uma líder o tempo todo com ele, o Miguel, e ela ficou fazendo a inclusão com ele. No louvor ele dançava, ele pulava, e durante as ministrações ela ia fazendo a inclusão com ele, né? Mostrando, fazendo ele repetir. Ele repetiu as orações, ele participou do encontro inteiro. A mãe dele ficava Uau. ligando, ela não acreditava que ele realmente tinha ficado lá todo esse tempo, o dia inteiro. E tinha conseguido, a gente mandando foto e vídeo para ela, para ir deixando ela tranquila, né? Mas isso acontece muito, as mães ficam inseguras, né? De levar para uma célula, de levar para o culto, porque elas sabem da condição da criança e elas têm esse receio. Então, são duas coisas, né? Uma coisa é como nós deixarmos essa mãe tranquila e falar assim, não, nós estamos aqui para ajudar e tudo. E também essa mãe colaborar com a equipe para a inclusão acontecer de forma mais efetiva. Então, situações que a mãe chega e fala assim, olha, o meu filho tem um problema com volume alto, ele pode desregular, que ela já sabe, ela já tem intervenção, já tem terapia, ela já sabe o que pode provocar uma crise. Então, ela pode ajudar a equipe e falar assim, olha, usa um abafador, né? Se ele começar a querer sair da cadeira,
coloca ele sentado assim, segura. Então, eu lembro que quando vocês vieram aqui, eu queria me conectar com o Heitor, e eu lá tentando me conectar com o Heitor, e eu precisava me conectar, eu queria muito. Eu cheguei pro Felipe e falei, Felipe, como que eu faço para me conectar com ele? E aí o Felipe me mostrou, né, o jeito que ele pôs ele sentado, e ele você falando de contar o número, ele começou a contar. E aí eu fiquei observando vocês, observando como você chamava o Heitor, como que o Felipe lidava com ele, como vocês lidavam. E eu, nessa observação, eu estava sempre perto dele, sempre ali esperando, né, segurando ele, junto com ele, conversando com ele. E no terceiro dia eu consegui, conectei, ele quis me dar a mão, ele começou a fazer contato visual comigo, começou a falar, e aí fui no céu, né? Fiquei muito feliz, porque realmente a família é tudo. A família é tudo para que a equipe possa conseguir essa Sim. conexão e possa também ter sucesso dentro da sala Kids, dentro do Domingo Kids, dentro da célula. Então, quando a família já tem um diagnóstico, já sabe lidar e ela pode muito contribuir com a igreja, né, Tati? Muito, muito mesmo. Então, assim, assim como você montou a anamnese, né, para fazer aí, eu montei lá para nossa igreja local a ficha de apresentação da ovelhinha típica, né? Então, nós fizemos alguns murais ali, tem a rotina do culto, e fizemos da fichinha, né? Eu falei, então, eu vou preencher aqui todas as questões que dizem respeito ao Heitor e que eu entendo que sejam importantes para a equipe saber, porque todas as equipes que estiverem domingo a domingo vão ter acesso a isso. Mas uma coisa que eu costumava fazer, mesmo quando não tinha ainda esse material, era o quê? Era participar, e eu me coloquei à disposição das equipes de participar nos dias em que outras equipes estivessem, para poder mostrar para elas a forma de incluir o meu filho. Por quê? Porque eu tenho trabalhado isso em casa. Então, para eu aprender a incluí-lo em casa, eu comecei a estudar para conseguir saber como fazer com ele. Então, agora, se ele tem um laudo e eu sei o manejo com o meu filho em diversas situações, e eu quero que ele seja incluído na vida da igreja, então eu preciso viabilizar isso para a equipe. Então, eu comecei muitas vezes a ficar, comecei a mostrar como que fazia. Mas antes disso, eu dava várias dicas. Então, o Heitor, ele tem diversas questões, né, que eu sei, tem várias pessoas que estão aqui que fazem parte da equipe que acompanham ele, que sabe, se você não vigia, ele enfia qualquer coisa na boca o tempo inteiro. Então tem que tomar cuidado para ele não engasgar, né? Até a Ney uma vez falou para mim que ele chegou a engasgar na salinha, ele enfiou o dedo para arrancar o pão da boca dele, porque ele pega o lanche das crianças, diversas coisas que acontecem. Então eu comecei a falar, e todas as vezes que eu ia na salinha, não me importava de ser chata. Eu chegava lá e falava, olha, lembra de tirar não sei o quê, lembra de fazer não sei o que lá, lembra de não sei o que lá. Ia lá e ficava no pé. Então, acho que é isso. Então, além de os pais preencherem essa ficha, a equipe também está ligada e de ir anotando coisas a mais que elas forem observando e que vai ajudar uns aos outros. E esse convite pode acontecer da própria equipe, esse convite para os pais participarem, né? De repente, de um culto com cada uma das equipes e mostrar nos manejos com os filhos, né? E nos ajudar, mostrando onde nós estamos acertando, onde nós estamos errando, né? De repente, quando ele faz isso, é porque o Heitor, por exemplo, agora, quando você chega nele, você abraça, o Gustavo faz muito isso com ele em casa, ele não gosta, ele grita. Então, todas as vezes eu posso estar onde for, eu ouvi um grito dele e falo, Gustavo, você tá mexendo com o Heitor. Eu já sei que ele tá mexendo com o Heitor, entendeu? Porque eu já tenho essa forma de saber. Então, eu acho que os pais podem cooperar dessa forma, sendo mais participativos, inclusive, nesse próprio processo de inclusão da criança no Ministério Infantil, para mostrar como se deve agir com os filhos, né? Amém. É isso aí. E para fechar, né, uma última perguntinha. Deixa eu ver aqui. Ah, o que. Algumas frases, coisa rápida, assim, jogo rápido. Frases Meu prontas que a Deus. família atípica quer, gosta de ouvir, ela quer perguntas que a gente possa fazer ou frases que podem ser ditas que a família atípica quer ouvir, quer se sentir acolhida. E quais as frases que nós nunca devemos falar, coisas que nós nunca devemos perguntar, coisas que nós devemos evitar, porque nós podemos afastá-las da igreja ou até ofender. Olha, eu acho que trazendo de forma genérica, toda e qualquer frase que demonstre amor, que demonstre empatia, que demonstre que o meu filho é importante e que as pessoas ao redor olham para ele como parte do todo, não como, né, alguém que é diferenciado. Qualquer frase que mostre que ele é alguém
que para a família espiritual, essa frase para mim como mãe é válida, entende? Agora existem, falando, né, do lado de coisas que não são legais falar, então, por exemplo, tiveram diversos, são muitas as vezes em que eu tenho que dar explicações por causa, né, das disrupções do Heitor, e eu tenho que falar, olha, porque o meu filho tem autismo, né? E tem que falar assim. E aí aquela famosa frase, que o cara fala, nossa, é mesmo? Mas não tem Não parece? cara, né? Então, é essa questão da conscientização que falta, né? Assim, como se todo transtorno tivesse que ter uma cara, né? E as comparações, frases de comparações que fazem, nossa, mas é porque o filho do fulano já faz tal coisa, né? E que às vezes traz uma depreciação para a criança, entende? Então, acho que coisas nesse sentido. Então, tudo que nós pudermos trazer para os pais e que, na verdade, ajude como uma rede de apoio que incentiva, que impulsiona os pais e a criança e que mostra, nós estamos com você, eu acho que tudo isso é válido. Fora disso, eu acho que deve ser descartado. Tipo assim, aquela pessoa que chega assim, ah, é, e você já orou por cura? Não, ele vai ser curado, viu? Não, eu já ouvi muito isso. Então, aí tem que trazer o lado da explicação também. Então, né, o meu filho não é Não é doente. uma Aí entra de novo na doença. conscientização. Por quê? Porque não é uma doença, é uma condição, é parte de quem ele é. Ele é assim. Ele é neurodivergente. Mas é todo um processo. Então, assim, hoje eu tenho a consciência de que nós estamos passando por um processo de adaptação para esse despertar. Então eu não fico chateada e eu não fico brava. Antes eu ficava porque. Por quê? Porque tá tocando no meu filho. Entende? Hoje eu já não tenho mais isso, porque eu tenho a consciência de que o meu filho faz parte de um processo dentro, né, a nossa família, na verdade, como um todo, para conscientizar outros, e dentro disso vão ter erros e acertos, e tá tudo bem. Porque eu, como mãe, nós, como família, nós sabemos exatamente quem ele é. Entendeu? Não é o que a pessoa fala, o que a pessoa vai deixar de falar, que vai dizer quem ele é, entendeu? Mas aquilo que Deus diz ao respeito do meu filho, né? Aquilo que nós, como família, sabemos a respeito dele. E nós trabalharmos para que outras famílias também se sintam dessa forma, né? Amém. Glória a Deus. Nossa, quanto aprendizado, né, gente? O que vocês estão achando aí? Dita aí. Aprenderam bastante? Realmente nós temos muito para avançar, muito para crescer, muito para aprender. E agora, nesses últimos minutinhos, eu queria que você desse as considerações finais. E tinha aqui mais uma pergunta a respeito dos pais, do lado do pai, porque a mãe atípica muitas vezes acaba não tendo o pai do lado, né? Por vários motivos. Nós vamos marcar uma outra live, então, para aprofundar, para falar a respeito mais dos pais, que a gente sabe que muitos pais acabam abandonando a família, acabam não sabendo lidar com isso. Muitos pais têm muita dificuldade, né? E como a igreja pode ajudar nesse processo, né? Quando isso estiver acontecendo. Então, acho que depois nós vamos marcar uma live com o Felipe para ele nos ensinar e nos ajudar nisso também. Amém. E aí faz assim umas considerações finais, fala aí do seu Instagram que você criou, né, de todo esse projeto. E só para, antes de você falar, só dando um pano de fundo aqui, eu criei, a inclusão do reino veio como para mim, como algo profético, no ano passado, lá da igreja de Salto Grande, o nome, tudo, né? E Deus foi me dando as palavras e tudo mais. E você também, Deus te deu o nome, te deu o logo, também te deu a palavra. E quando a gente compartilha, a gente começou a entrar, a perceber que uma estava indo, outra estava vindo, e que você tem tido um encargo em vir, né, incluir, e eu em ir, onde ninguém quer ir, onde as crianças estão. Então a gente tem visto Deus se complementar, né, Sim. nos nossos projetos. Então, antes de você falar, eu queria falar para quem está assistindo, né, Deus me deu uma palavra, né, que nós devemos ir de dois em dois. E aí Deus falou muito forte conosco nesse sentido, e ele tem confirmado, né, através de várias situações. Então, que o Senhor possa nos dar essa direção e nós eis-nos aqui para aquilo que ele quiser fazer. Então, que vocês possam aí do outro lado seguir esse novo Instagram da Tati, seguir o meu Instagram Inclusão no Reino, entrar no grupo do WhatsApp, que a bio tá lá no meu Instagram. Entra no grupo onde nós vamos estar disponibilizando, tanto eu quanto ela vamos disponibilizar aí e-books, materiais,
coisas para vocês estarem utilizando no dia a dia, no ministério, na célula, né, Tati? Para a gente poder Sim, ajudar naquilo que a gente puder. E aí fala um pouquinho você agora. sim. Hoje a gente estava conversando sobre isso, né? E aos pouquinhos Deus vai mostrando as coisas para nós, né? Então, essa palavra que ele deu para você de dois em dois, e aí eu tenho visto a pastora Ellen sempre falando, né? Do ir para fora, de ir buscar. E aí, o nome do projeto que Deus deu para mim é Vinde Incluir. E aí, hoje eu falando para ela, filha, olha que interessante. Eu falei, enquanto Deus está falando para você ir, então você, né, despertar as pessoas para irem para fora e para alcançarem as famílias e as crianças, eu falei, eu tô no projeto Vinde Incluir, que é o quê? Que é a parte do capacitar, né? A igreja, a equipe, de treinar para que quando essas famílias se achegarem a nós, nós possamos incluí-las como um todo, né? E tudo se conecta, Perfeito. né? Então, o projeto que o Senhor tem colocado no meu coração, né? Quando eu comecei a escrever o treinamento para a igreja local, né, em uma determinada madrugada, o Senhor falou comigo que ele não tinha me chamado apenas para escrever um treinamento para a igreja local, mas ele estava me dando um comissionamento. E eu comecei a escrever um livro, né, que tem o tema do projeto, que é Vinde Incluir. Então, né, hoje colocamos lá a nossa página para funcionar, vamos começar a colocar alguns conteúdos. Então, enquanto alguns vão, outros se preparam, né, dentro da casa para poder receber. Então, é isso. Vinde Incluir. Aleluia. Vinde incluir, então vamos para fora, onde as crianças estão isoladas, seja lá na clínica, em casa, não tendo acesso ao evangelho, não tendo acesso à palavra, e capacitando a equipe da igreja, os membros, conscientizando para que essas famílias possam ser incluídas também dentro da igreja, não só, porque quando nós vamos lá numa instituição, a gente evangeliza, a gente está incluindo no reino, porque elas estão se recebendo a salvação, mas elas também precisam ser pastoreadas, apacentadas. Elas também têm que fazer parte da família e congregar. Elas precisam congregar. E aí entra realmente esse projeto de capacitação. Então, não tem como explicar, é coisas de Deus, E né? quando É algo surreal. capacita dentro, aonde nós chegarmos, nós vamos estar preparados. Então, nós temos o projeto, né, das escolas, dos orfanatos, dos abrigos, e tem diversas crianças atípicas dentro desses lugares. Então, se nós soubermos Exatamente. como lidar, nós vamos saber incluir aonde Deus nos enviar, né? Eu fui conversar com uma diretora e ela apresentar o projeto, né? E ela falou justamente, e eu comentei com ela sobre a inclusão. E aí ela falou que tem 20 ou 30 crianças lá, uma escola pequena de educação infantil, e ela falou assim, a gente precisa muito porque ninguém sabe lidar. Então, Sim. é algo realmente que o Senhor tem muito mais. A gente não consegue saber o final do processo, mas a gente está passinho por passinho, Deus está nos mostrando, né? A cada passinho a gente vai. E é delicioso, Porque acho né? que se ele, Assim, acho que se ele falar tudo, a gente entra em parafuso, eu né? Se ele tô falar assim, tudo, a eu tô gente. vivenciando todos os dias inclusão, 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 e tá tudo bem. Esse é o projeto que o Senhor tem nos dado, é o projeto da minha vida, faz parte da minha vida agora, né? Porque tem a ver com a minha família, inclusive, né? Então, vai tudo bem, né? Glória a Deus. Eu acho que a gente precisa finalizar, não sei se vai cortar a live, né? Quando dá uma hora, se ela corta sozinha ou não. Mas muito obrigada, Tati. Muito obrigada a todos que Ah, eu que estiveram com a gente online. Amo você. E aqui tá explicada a nossa conexão. Lá atrás, né, que a gente sabia que tinha algo diferente, algo a mais, e hoje a gente pode perceber isso, o que o Senhor tem feito e que Ele nos dê direção, né? amém. Para que nós possamos permanecer, continuar e envolver mais e mais pessoas, né? Aleluia. Então, É isso. Deus te abençoe, te Amém. capacite, te encha de unção, de graça, de conhecimento, e que você possa realmente levar tudo que Ele tem colocado no seu coração para o máximo de pessoas Amém. possível, porque assim a gente acelera a volta, né, do Senhor. Aleluia. Quando todos ouvirem o Evangelho, Jesus volta. Amém. Então, Eis-me nós aqui. precisamos ir onde estão essas É crianças. isso. Aleluia. Conta comigo, com minha aliança. Eu tô aqui para servir Amém. vocês. E próxima live vai ser sobre. A gente vai estar falando sobre os conceitos de cada transtorno, sobre características, como a gente identificar. Né? Eu acho que é importante a gente saber isso para saber lidar, né? Nos cultos, nas células, onde a gente estiver com as crianças. E aí a gente vamos seguindo num planejamento aí para a gente cada vez mais aprender. Amém? Obrigado, um beijo, amo Beijo. você.
Tamo junta. Tchau, Tchau, tchau. gente. Obrigada.